Hi guys, how you doing? Oi pessoal, como vocês estão? Aqui quem fala é o professor e neuroeducador Arley Souza da BLC Languages e hoje nós aprenderemos nesta aula algumas das funções do ING in English, do ING in English. Muitos alunos têm dúvidas e me perguntam em quais situações, porque eles acabam vendo em determinados contextos, em outros contextos e acabam se confundindo porque o ING tem diferentes funções na língua inglesa. Antes de mais nada, eu vou pedir para que vocês deem um like no vídeo, se inscrevam no canal se não forem inscritos, para continuarem recebendo os conteúdos sobre aprendizado de idiomas, inteligência, neuroaprendizagem, processo de aquisição de linguagem e assim por diante. Todos esses conteúdos nós estamos sempre atualizando e trazendo para vocês de modo que vocês possam tornar-se melhores estudantes. Ok, pessoal? Então, usos do ING em inglês. Muitos alunos me perguntam, professor, mas o ING não é o gerúndio? Ou seja, não é quando eu coloco o verbo na forma contínua? Também, mas não é a única função. Então, você pega um verbo, work, por exemplo, e vai acrescentar ing a este verbo work. A gente diz, vou colocar aqui é o verbo trabalhar. Se eu acrescentar o ing ao verbo work, ou seja, working, ele se torna gerúndio no português, equivalente a gerúndio no português, que é trabalhando. Essas terminações em português, ando, indo, no inglês, podem ser representadas pelo ing e que podem ser utilizadas tanto no present continuous, que é um dos tempos verbais, continuous, no present perfect continuous, alguns dos tempos verbais da língua inglesa, vocês estão estudando, já estudaram a língua inglesa, já sabem, e também o past continuous, Temos também, pessoal, o future continuous. Então, em todas essas situações, eu posso utilizar o verbo com ing, dados os devidos tempos verbais. Por exemplo, present continuous, a estrutura é mais simples. I am working now. You are studying at the moment. Ou seja, ações que estão em progresso no presente. Alright? No present perfect continuous, nós utilizamos para ações que começaram no passado e continuam no presente, ou seja, eles possuem uma conexão entre passado e presente. Nós utilizamos o auxiliar have, dois auxiliares, o have e o been. I have been working hard these days, ou seja, eu faço uma conexão com o presente. Venho trabalhando duro esses dias. Ou he has been studying a lot. Também poderia ser utilizado. Ou she has been learning English for 3 years. Aqui. For 3 years. Ok, pessoal? Caso eu queira utilizar no past continuous, uma ação que estava ocorrendo em um período específico no passado. I was watching TV yesterday at this time. Ok? Então, uma ação que estava acontecendo em progresso num período de tempo específico no passado. E future continuous é a mesma coisa, só que para o futuro. Uma ação que acontecerá em um período de tempo específico no futuro. Ou seja, que estará em progresso. Eu não vou utilizar que estará acontecendo porque esse tempo verbal não existe em português. Que estará em progresso em um período de tempo específico no futuro. Tomorrow. Posso falar assim, pessoal. Tomorrow at this time I will be reading a book. Perceberam, pessoal? Em todos estes casos, são tempos verbais diferentes, né? Tanto present continuous quanto present perfect continuous, past continuous, future continuous, tem também o past perfect continuous, o tempo verbal. Em todos eles, pessoal, o verbo está acrescido de ing, porque são todos
trazem a ideia de ações que estão ou estarão em progresso em determinado momento, seja no futuro, no passado ou no presente. Então, working, studying, working de novo aqui, mas utilizado no present perfect continuous. Aqui o studying também no present perfect continuous. Aqui no present continuous, ações que estão acontecendo agora. Present perfect continuous, ações que começaram no passado, possuem conexão com o presente, então, ou ações recentes em que eu quero enfatizar a importância, a relevância daquela atividade. Aqui também outro exemplo, né, no present perfect continuous, she has been learning English for 3 years, mesma ideia, ela continua aprendendo inglês. No past continuous, ações específicas que estão em progresso, no caso que estavam em progresso no passado. I was watching TV yesterday at this time. E também no caso do future continuous, com ações que estarão em progresso em período de tempo específico no futuro. Tomorrow at this time I will be reading a book. Ok, pessoal? Então, aqui no caso, o primeiro uso do ing no inglês é justamente para colocar os verbos na forma contínua para dar a ideia de progresso. O equivalente ao gerúndio no português, ando, indo. Em alguns casos, por exemplo, I was watching TV, eu estava assistindo a TV. He has been studying a lot. Ele vem estudando muito, posso traduzir dessa maneira, é um tempo verbal que não é tão literal em relação ao português. Estou trabalhando, I am working, então eu pego o verbo, acresço ing esse verbo, acrescento ing aí ao final desse verbo e ele dá a ideia de progresso. Então, este é um dos usos do ing na língua inglesa, ok, pessoal? Outro uso muito importante do ing no inglês é quando ele faz função de sujeito da oração. Também em inglês a gente chama de gerund, que é gerúndio, e ele sempre está na terceira pessoa do singular. Então, por exemplo, eu posso falar dessa maneira: Reading is very good for your mind. Perceberam que ele faz função de sujeito aqui e está na terceira pessoa do singular, por isso que eu coloquei o is aqui, equivalente a he, she, it. Reading is very good for your mind, ou seja, ler, perceberam? Ler é verbo. Eu até poderia traduzir como a leitura, a ideia é a mesma, só que ler é verbo no infinitivo e leitura é substantivo, mas o conteúdo é o mesmo, a ideia é a mesma. Ó, writing helps you learn better. Ou seja, escrever ou a escrita te ajuda a aprender melhor. Então, se eu colocar um verbo com ing no início de uma frase, ele faz função de sujeito e ele sempre tem que estar na terceira pessoa do singular. Inclusive, ele é mais comum utilizado dessa maneira. Outro exemplo: Studying can bring us a better future. Ou seja, estudar pode nos trazer um futuro melhor, desde que nós utilizemos nossa inteligência. Perceberam, pessoal? Nos 3 exemplos, o verbo está acrescido de ing e ele faz função de sujeito e sempre tem que estar na terceira pessoa do singular. Perceberam que, diferentemente daqui de cima, ele já tem uma outra função? Aqui ele tem função de sujeito, terceira pessoa do singular. Aqui, pessoal, ele tem função de verbo principal, inclusive, para trazer a ideia de algo que está, de uma atividade que está em progresso, ou que estava em progresso, ou que estará em progresso, porque depende do tempo verbal. Ok, pessoal? Então, o segundo uso aqui do ing, muito importante ressaltar. O terceiro uso, pessoal, que é muito importante, é com adjetivos, isso mesmo. E aí que vem a grande confusão. A gente pode utilizar o ing e existem vários adjetivos, pessoal, em inglês, que vem acrescido de ing e muitos alunos acabam confundindo com verbo, com essas noções de verbo aqui em cima, essas ideias de verbo aqui em cima. Mas não, embora eu esteja utilizando o ing, ele já tem uma outra função, que é a função de adjetivo. Alguns adjetivos em inglês possuem ing, muitos adjetivos, na verdade, a maioria, mas são adjetivos de opinião. Tem 2 tipos de adjetivos em inglês, os adjetivos com ing e os adjetivos com ed. Os adjetivos com ing, pessoal, sempre tem a relação com a minha opinião a respeito de algo. E adjetivos com ed sempre tem uma relação com como eu me sinto a respeito de algo. Vamos a um exemplo. This book is interesting.
Ou seja, este livro é interessante. Percebeu quando eu coloco ing? É uma opinião que eu tenho a respeito, no caso do livro. Então, quando eu coloco ing a um adjetivo, ele passa a ideia de uma opinião, uma visão que eu tenho a respeito de determinado substantivo, no caso, uma qualidade que eu estou dando aqui ao livro. Mas eu posso dizer também, I am interested. Perceberam que agora acrescentei ed? I am interested in this book. Ou seja, estou interessado ou interessada neste livro. Lembrando que adjetivo em inglês não faz acepção de gênero. Então, this book is interesting ou I am interested in this book. Ou seja, este livro é interessante ou estou interessado ou interessada neste livro. No segundo caso, pessoal, quando eu acrescento ed, é como eu me sinto a respeito. E quando eu acrescento ing, é a minha opinião a respeito. E aí a gente tem vários exemplos. E o que é interessante é que você pode pegar um verbo e acrescentar ou ing ou ed e ele se torna um adjetivo. Por exemplo, confuse pode ser um verbo. Se eu disser confusing, ou seja, se eu acrescentar ing, eu tiro o e, uma regrinha, né? Quem estudou sabe. É a minha opinião a respeito daquela situação. Agora, se eu acrescento ed, confused, seria como eu me sinto a respeito daquela situação. Então, por exemplo, the movie was pretty confusing. Ou seja, o filme era muito confuso. Ou seja, a opinião que eu tenho a respeito do livro, que ele era confuso. Por isso que eu acrescento ing. I was pretty confused during the movie. Ou seja, eu fiquei muito confuso ou confusa durante o filme. Perceberam? Aqui mais uma vez, como eu me senti em relação ao filme e aqui a minha opinião a respeito dele. Então, nós acrescentamos ing, o exemplo, e se torna um adjetivo com a ideia da opinião que eu tenho a respeito daquela determinada situação. Se eu acrescentar ed, é como eu me sinto a respeito daquela determinada situação. Ok? Exemplo. Amazing seria algo fascinante, interessante, maravilhoso. Agora, eu me senti fascinado, maravilhado, amazed. Amazed. Ok? Perceberam? É um adjetivo, amazing. Fascinating. Fascinating. Perceberam? Fascinating é minha opinião a respeito daquela determinada situação, ou seja, fascinante em português. Fascinado, ou seja, como eu me senti fascinado, eu coloco ed, fascinated. Perceberam? Então, já é o terceiro uso do ing. Neste caso, tem o uso de adjetivo. Perceberam, pessoal, que já tem 3 usos diferentes. Quando a gente acrescenta o ing ao verbo, para trazer a ideia de gerúndio, ou seja, uma ação em progresso, que é a mais conhecida, com diferentes tempos verbais. Quando nós colocamos o verbo com ing no começo de orações, fazendo o papel de sujeito, sempre na terceira pessoa do singular, é importante ressaltar, ou quando ele tem função de adjetivo. Então, pessoal, são 3 funções diferentes para que nós saibamos como utilizar o ing no inglês, para que nós também não nos sintamos confusos. Ok, pessoal? É importante ressaltar que alguns verbos em inglês são utilizados na forma contínua, outros verbos não. Não tem uma quantidade específica para um, para outro. Isso aí a gente vai aprender na medida que a gente vai estudando. Por exemplo, quando eu pego verbos que a gente chama de state verbs, ou seja, verbos de estado em inglês. O que significam verbos de estado? São verbos que não dão a ideia de ação, que não trazem a ideia de ação, e sim de um determinado, por exemplo, um sentimento, um gosto, por exemplo, uma opinião que eu tenho a respeito de algo. Ou seja, ao contrário de verbos de ação, ou seja, que dão a ideia de algo que pode acontecer com uma determinada atividade, com ideia de ação, os verbos de estado eles são com a ideia normalmente de opinião, de sentimentos. Então eles são utilizados, são traduzidos como verbos de ação. Então, por exemplo, o verbo love, que é o verbo amar, não é love. O verbo like, gostar, hate,
odiar, need, precisar, perceberam? Think, pensar, perceberam que esses são verbos que não trazem ideia de ação? Love, são, por exemplo, os 4 são verbos com ideia de sentimento. Então, normalmente, eles não são utilizados com ing. Então, I love it. Ah, estou amando isso, não importa. Se eu amo isto, ou se eu estou amando isso, eu falo I love it. Ah, estou gostando do curso. I like the course. Eu não vou dizer I'm liking the course. Ah, estou odiando a aula. I hate the class. Entenderam? Estou precisando de dinheiro. I need money. Estou pensando em viajar. I think about traveling. Então, pessoal, estes verbos são state verbs. O verbo know, muito conhecido também, que é o verbo saber, conhecer. Não é comum vê-lo sendo utilizado com ing. Estou sabendo disso. I know about it. Perceberam que todos são utilizados no presente, ok, pessoal? Então, por serem state verbs, eles não vêm acrescido de ing. Tem uma lista de verbos, que inclusive eu posso deixar aqui na descrição para vocês, os state verbs e os action verbs, de modo que vocês possam ter mais acesso ao conteúdo e possam entender melhor. Ok, pessoal? Então eu espero que a aula, para não ficar muito longo, é uma ideia mais de esclarecimento mesmo, em relação a algumas dúvidas que vocês, alunos de língua inglesa têm. Eu espero que o conteúdo tenha ajudado, tenha esclarecido muitas questões. Se vocês tiverem sugestões, ideias, estamos aqui à disposição nos comentários. Mais uma vez, vou pedir para que vocês deixem um like, compartilhem. Se estiverem chegando no canal, dê uma chance para nós. Se inscreva no canal, porque no canal da BLC Languages nós tratamos o processo de aprendizado de idiomas de uma forma diferente, porque além de aprendermos idiomas também nós aprendemos a nos tornar mais inteligentes. Ok, pessoal? Então, muito obrigado por assistir a este vídeo. Estaremos em breve no próximo. Bye, bye!